2 Reis capítulo 4, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e começa a deitar o azeite em todos aqueles vasos, e coloca à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: me traz ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não tem mais nenhum. Então o azeite parou. E então veio ela, o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e seus filhos, e vê do resto. Aleluia. Senhor, te agradecemos por cada trecho da tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos inspira, que nos encoraja, que nos faz melhores, e não será diferente nessa noite. Por isso vem, Senhor, de uma forma individualizada no coração e na mente de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e que essa palavra não volte vazia, mas prospere como te apraz. Senhor, que não estejamos aqui buscando aquilo que nós queremos, mas que haja um alinhamento, Senhor, do céu com a terra, como houve quando Jesus estava naquela cruz, e que haja, Senhor, um rasgado véu das nossas vidas, e que venha ser tempo, Senhor, de estarmos submissos aos seus processos, submissos à tua vontade, Senhor, para podermos viver o sobrenatural, para conhecermos o Deus do sobrenatural. Por isso tu tens liberdade para falar através da minha vida nessa noite, para falar, Senhor, através, Senhor, de cada um de nós quando sairmos desse lugar, porque, Senhor, estamos em tempo de avivamento, e o avivamento não ocorre dentro de 4 paredes, mas ele continua quando saímos daqui, Senhor, e as vidas são alcançadas pela tua obra em nós. Por isso vem, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar. E há um tempo atrás eu ouvi algo bem interessante. Eu sou uma pessoa que ouve muitas coisas, né? E quando eu ouço algo, eu gosto de dar o devido crédito. Mas alguém citando uma passagem bíblica, a saber, quem quiser acompanhar comigo, bem pertinho, Gênesis 35, verso 18, diz bem assim. Talvez é um versículo que passe desapercebido por tantos de nós, né? Tão pequeno, parece que é um versículo tão triste, mas é algo que nos ensina de uma maneira tão profunda. Gênesis 35, 18 fala assim: e aconteceu que, enquanto a sua alma partia, porque Raquel morreu, ela chamou o seu nome de Benoni, mas o seu pai Jacó o chamou de Benjamim. Meu amado, Raquel, ela estava ali tendo seu último filho, Benjamim, mas ela morreu, ela desfaleceu sem forças. E quando ela pegou aquela criança, o nome que ela deu para ele foi Benoni. Sabe o que quer dizer Benoni? Filho do meu sofrimento. Mas quando Jacó pegou aquela criança no colo, ele olhou para ela e falou: não vou te dar um destino de sofrimento, eu não vou te dar um destino de dor. Você não vai se lembrar como aquele que matou a sua mãe, mas você vai ser aquele que vai se lembrar como aquele que é o filho da minha força. Por isso o seu nome vai ser Benjamim. E sabe por que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite? Porque as crises que vêm na nossa vida, meu amado, não é para te dar um sentido de dor, de sofrimento, da desprezada, do abandonado, mas é para que as pessoas olhem para você e saibam que você é o filho da força do Senhor, que você é aquele a quem Deus quer honrar. Não porque você tem que ser colocado em lugares altos, mas você é um honrado de Deus, porque você carrega o nome que é acima de todo nome, e é o nome de Jesus. Meu amado, você é o cartão de visita do céu. Sabe o que Deus é na tua vida, meu amado? Aquele que te comprou,
aquele que te remiu. Então quando o Senhor te chama para andar na santidade, na lei dele, para ser perfeito, não é para você ser um padrão, uma estampa de cristianismo, não é para as pessoas olharem para a tua roupa e falar, nossa, aquele ali é crente, olha a roupa dele. Não é para as pessoas olharem para o teu cabelo e falar, nossa, ele é crente, olha o cabelo dele. Não, é para as pessoas olharem para o teu comportamento e falar, vai ali alguém em quem habita o Espírito dos deuses. E ainda que ele não saiba quem é o teu Deus, o teu comportamento, um dia ele vai te dar a oportunidade de dizer, o meu Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E era o que estava acontecendo naquela casa. Quando a gente lê esse capítulo, a gente fica pensando em tanta coisa. Gente, como a vida daquela mulher deve ter virado do avesso, chegou naquele ponto, como? Simplesmente um dia chegou uma ordem de despejo, cortaram a luz, acabou a comida na despensa, cortaram a água, não tinha gás, e ela acordou de manhã, não bastando isso, e tinha um aviso na porta dela, amanhã os seus filhos serão levados, porque você tem uma dívida impagável. Imagina você acordar assim, e ainda somado a tudo isso, ela tinha marido? Não, ela estava sozinha, e a gente sabe que as mulheres não tinham um valor monetário naquela sociedade, normalmente elas não trabalhavam, elas eram sustentadas. E um dia ela acordou e basicamente a vida dela tinha virado do avesso. Um dia ela acordou e já não tinha aos nossos olhos perspectiva. E quando a gente lê esse texto, né, eu muitas vezes li esse texto, confesso que eu já tinha feito uma pregação há 2 semanas atrás para essa passagem, mas hoje eu fui ao médico e eu comecei a ler a Bíblia, ler, e o Senhor me mudou totalmente o foco. E sempre que eu li esse texto, eu falava, meu Deus, o homem se foi e ainda deixou o que para ela? Dívida, né? Não é assim que a gente lê esse texto? Mas hoje o Senhor, o Espírito Santo me fez ler, porque eu comecei a escrever baseado em Tiago capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor falou, vai lá e lê a palavra, vai lá e lê a palavra. E quando eu li a palavra, algo que o Senhor saltou aos meus olhos, não foi que aquele homem deixou uma dívida, mas foi que aquele homem deixou um legado. Aí eu falei, meu Deus, um legado? Como que aquele homem pode ter deixado um legado para aquela mulher? Veja bem que ela chegou para aquele profeta e falou o quê? Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O maior legado que você pode deixar para sua família é ser alguém que teme a Deus. Eu não sei quais são as circunstâncias da dívida. A gente está falando de um tempo em que o governo era injusto, extremamente corrupto. A gente está falando de juízes que aceitavam suborno. Eu não sei isso por causa da história, eu sei isso porque é só ler o capítulo 1 e 2 de Isaías. E Deus fala que vai tratar com aquela nação porque os juízes aceitavam suborno. Então não sei nem se aquela dívida contraída foi na vida do marido ou foi na morte. Eu não sei se aquela dívida nem era dele, mas simplesmente foi jogada no colo deles. Eu não sei se era uma coisa pequena, mas que ganhou uma grande proporção, porque quem poderia ajudá-los não ajudou. Eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa a palavra é certa em me dizer, aquele homem temia ao Senhor, e temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, e por temer ao Senhor ele ensinou alguma coisa para aquela mulher, sabe o que? Quando chegar o dia difícil, você vai na fonte que vai haver livramento. Ele não apenas temia a Deus, mas ensinou aquela mulher também a temer a Deus. E sabe o que é legado? Ainda eu não tinha feito essa parte, hoje eu recebi uma definição muito boa. Legado é princípios que norteiam, que direcionam o comportamento humano ao longo da sua vida. Então legado é tudo aquilo que você inspira as pessoas ao seu redor a serem, só por olharem a tua vida. Meu amado, então, o temor do Senhor não era porque aquele homem falava de Deus 24 horas por dia. O temor do Senhor era porque tudo no corpo dele, na vida dele, na mente dele, na fala dele, na roupa dele, na comida dele, denunciava quem Deus era na vida dele. E que em nome de Jesus nós cheguemos a esse ponto, em que as pessoas olhem para a gente, meu amado, e não precisa de uma placa dizendo que nós é crente, mas que o nosso comportamento, a nossa forma de andar, a paz que excede todo o entendimento, que monta guarda aos nossos corações, mostre que nós somos a diferença, o sal da terra, a luz do mundo, que somos filhos desse Deus. E foi isso que esse homem gerou na esposa dele. Ele trouxe o que? Um legado de temor ao Senhor. E às vezes eu me pergunto, o que nós temos deixado para os nossos filhos? A gente tem se matado para trabalhar, para ter uma conta bancária bem gorda, para ter muitos imóveis, porque um dia eu sei que eu me vou, e o dia que eu for, o que eu vou deixar para os meus filhos?
E a verdade é que é só ligar o noticiário, colocar numa página da internet, do UOL, do Terra, pegar um jornal para ler, que não é muito difícil você encontrar briga de família por partilha de herança. Não é difícil você encontrar até aqueles que matem o próprio irmão por causa de herança. Na verdade, na Bíblia, existe um jovem que chega perto de Jesus e pede para Jesus resolver a causa dele e do irmão, porque estava com problema com a herança. Então, meu amado, é um fato que ocorre basicamente corriqueiro, mas também não é uma regra. Existem pessoas que conseguem dividir muito bem a herança, são famílias organizadinhas, dá tudo certo, bonitinho. Mas há aqueles que mesmo assim, quando pegam a herança, começam a se corromper, começam a comprar o que não precisam, desejar aquilo que eles não têm e acaba perdendo o que eles conquistaram. Ainda assim tem morte. Sabe por quê, meu amado? Porque herança não é riqueza, herança não é bem. A maior herança é o legado. O que temos deixado para os nossos filhos? Às vezes a gente protege muito, às vezes a gente deixa dormir até tarde, porque tadinho está cansado. Às vezes a gente se mexe em tantos assuntos na vida deles, que a gente poderia deixar na mão de Deus, Deus tratar, Deus trabalhar para que Deus leve para um lugar de maturidade. E quantos pais têm até medo de morrer, porque se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos? Meu amado, na verdade a gente tem medo de morrer. E o que será dos nossos filhos, sabe por quê? Porque a gente não ensinou eles a ser maduros. Porque quando a gente ensina, quando a gente dá legado, quando a gente dá destino, e quando eles sabem a origem deles, e a origem deles é de Deus, meu amado, você sabe que eles nem são seus. Eles só são uma flecha que você está lançando no lugar. E se você colocou um destino na vida deles, um plano global, que é o plano da salvação, pode ter certeza, eles vão chegar no lugar certo, independente de você. Sabe por quê, meu amado? Porque o que eles precisam é de Jesus na vida deles. E aí é o teu trabalho, ensinar Jesus, ensinar o caminho, porque isso a Bíblia não me isenta e nem te isenta. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Então em algum momento ele vai optar, mas tenha sua consciência tranquila que você direcionou no propósito certo. E isso é legado. E mais do que direcionar no propósito certo, é estar junto dele falando: meu filho, o evangelho dá certo. As coisas são difíceis sim. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas também ele prometeu: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sabe o que é que vence o mundo? A nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé em quê? Que tudo vai dar certo? Não, é a fé que Jesus está no controle de todas as coisas. É a fé de que Ele pode todas as coisas. Então, não importa o conforto que deixemos para os nossos filhos, o que nós precisamos deixar para eles é instrução, é palavra, é direção de Deus. A gente foi para o shopping essa semana. Eu fui resolver uma coisa lá, e antes de ir embora foi algo bem rápido mesmo. Como eu estava com o Felipe, com a Rebeca e com a minha mãe, sair com criança, ele sempre pede uma coisa. Então a gente tomou aquela casquinha, e sempre eu estou dando alguma coisa para eles e saindo andando, né? Aí eu lembro que uma vez, há um tempo atrás, eu fui comprar uma batata para o Felipe e para a Rebeca. Aí os dois olharam para mim, só estava eu e eles. Aí eles olharam para mim e falaram: mamãe, a gente pode sentar para comer? A gente sempre está correndo. Aí depois disso eu comecei a me policiar. Parece que a gente sempre está correndo com aqueles que a gente ama, né? Mas com quem a gente não ama, a gente fica aqui 10 horas. 10 horas. Aí agora eu tenho o hábito de fazer, sempre que eu saio com eles, apesar da correria que a gente sempre tem, mas eu estou tentando disponibilizar o máximo do meu tempo possível, porque eles merecem. Eu brinco com o Carlos, né, que se o Senhor nos convida a andar 1 milha a mais com o nosso inimigo, imagina com a nossa família, com aqueles que a gente ama. A gente tem que fazer mais do que eles precisam, né? E a gente estava no shopping, então a gente foi tomar o sorvete. A gente ia até tomar o sorvete e ia sair andando. Aí eu falei: não, mãe, vamos sentar aqui um pouquinho? Aí a gente sentou para tomar o sorvete. Minha mãe estava com o telefone na mão. Nisso ela botou o telefone no banco. A gente tomou aquele sorvete e fomos embora. A gente foi embora e, como disse a minha mãe, o celular ficou lá ainda tomando o sorvete dele, né? E no meio do caminho minha mãe lembrou: vixe, o celular. Aí eu dei aquela fuga de Velozes e Furiosos, voltei, liguei o pisca, saí correndo, né? Pois é, corri, amor. E saí correndo.
Aí cheguei no shopping, a gente tudo clamando, não basta correr. Aí fomos tudo clamando no carro: Senhor, põe a mão. Eu, as crianças, minha mãe. Gente, foi um clamor tão grande que eu falei: cara, vai achar. E se está na mão de alguém, a pessoa vai aceitar Jesus, vai se mover dentro daquele shopping, vai falar em língua. Aí eu parei o carro, minha mãe entrou com o meu celular para ligar para o celular dela, porque a gente estava ligando e não conseguia, né? Aí, mas até lá alguém podia estar com o telefone e atender. E eu estava com tanta fé que eu saí do carro e falei: eu vou atrás da minha mãe, porque ela está com o meu celular, ela vai tentar me ligar para falar que achou o telefone, e eu não estou com o meu telefone para saber que ela achou. Aí no meio do caminho minha mãe vem, eu estou assim: ela achou. Aí eu: achou? Ela: não. Aí eu: ai meu Deus. Aí eu voltei para o carro, né? Aí eu falei assim: meu Deus, a gente orou tanto, o que eu vou falar para essas crianças? Porque eu realmente tinha fé. Vai achar, achou esse telefone. E quando a gente sentou no carro, as crianças: achou. Eu falei assim: não, gente, não achou o telefone. Então não ficou desanimado. Eu fiquei chateada porque minha mãe só perdeu, porque eu chamei ela para o shopping, né? A gente sabe como funciona a cabeça humana. E a minha mãe sentou em paz. Ela falou assim: é um telefone, minha gente, é só um telefone, a gente pega emprestado. Sempre na família tem alguém que tem um velhinho, acaba emprestando, se ajuda. E na hora o Espírito Santo me ministrou: eu posso não ter devolvido o telefone, mas vocês têm a paz que excede o entendimento. E é verdade, a gente não ora para conseguir o que a gente quer, a gente ora para que Deus responda da melhor maneira possível, para que a gente amadureça nos processos. Mas a gente não quer ir para deserto. A gente olha o testemunho da Jéssica e fala: gente, que testemunho, eu me arrepiei. E a gente conta para todo mundo. Eu ouço o testemunho da Jéssica, eu chego para a Nelly e falo: nossa, você viu o que aconteceu com a Jéssica? Aí a Nelly: sério? Aí está passando 2, a Nelly chama 2, nossa, você viu o que aconteceu com a Jéssica? Sério? Aí aqueles 2 chamam mais 2, quando você vê é um culto, todo mundo falando do testemunho da Jéssica. Aí você fala: você queria descer na olaria dos judeus como a Jéssica? Não, misericórdia, sempre tem poder. Meu amado, ouvir o testemunho é lindo, viver é outra coisa. Mas a verdade, nós que somos cristãos, nós estamos tendo o nosso caráter forjado para sermos aprovados, porque um fato da vida é: no mundo teríamos aflições. Mas o que a gente vai fazer no dia da nossa aflição? Chamaremos a nossa aflição de Benoni, lugar da minha dor? Ou será que ressignificaremos essa aflição e chamaremos ela de Benjamim, filho da minha força, testemunho? Meu amado, e é isso que o Senhor Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer pegar as nossas crises, Ele quer pegar os nossos processos e dar uma direção, o lugar certo. E sabe qual é o lugar certo, meu amado? É a casa de Deus, e não é a igreja. Eu estou falando da presença de Deus. O lugar certo é estar em Cristo Jesus. Aquela mulher, quando o dia mau chegou para ela foi fazer o que? Ela foi lá para o profeta, e ela falou assim: meu marido temia a Deus, e ele deixou um legado para a minha vida, eu também temo, e sei que se pode vir alguma coisa, pode acontecer alguma coisa, a minha vida vai mudar. Uma coisa eu sei, a minha vida vai mudar de um lugar, vai mudar de lá do céu, da presença de Deus. E aquela mulher só foi para o profeta, sabe por quê? Porque o marido dela também ia até o profeta. Ela só foi ao profeta porque o marido dela temia a Deus. Que legado nós temos deixado para os nossos filhos no dia da angústia? Eu sempre oro por alguma coisa, né? Sempre que a Rebeca chega da escola, ela tem muita coisa assim com doença. Então, ai, fulano vomitou, mãe. Ai, fulano estava com febre. E desde que ela ia para a escolinha, eu falava para ela, né? Olha, vamos orar para o fulano, filha. Ai, mamãe, meu amiguinho está assim. Não, vamos orar pelo amiguinho. Agora, né, depois de um ano, ela mesma já tem o hábito. Mamãe, o fulano está doente, vamos orar para o fulano? Aí ela já ora. Ela vê um desenho, a tal ponto de ver um desenho, alguém está doente no desenho, ela ora pelo desenho também. E esse é o maior legado. Ensinar os nossos filhos a buscar a Deus, ensinar a eles que o joelho no chão faz toda a diferença. E talvez você fale: e se Deus não responder como eu quero? Meu amado, abra lá comigo em Apocalipse capítulo 5, verso 8. Para mim, bom, entre muitos, né? Esse é um versículo muito lindo da palavra do Senhor, que Ele deixou um grande ensino para nós. Apocalipse capítulo 5, verso 8 diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações do santo. Meu amado, a tua oração sobe até Deus e é guardada dentro de um lugar. E ela não está guardada dentro de um lugar escondido numa prateleira. Ela está diante do Senhor
toda a tua oração tem subido diante do Senhor. Talvez você não acha, porque você não entende porque você jejua muito. Mas sabe por que você jejua? Para Deus mudar tua mente e teu coração. Sabe por que você ora muito, meu amado? Para você se conectar com Deus. E talvez você está lá no teu cantinho fazendo tudo isso e você fala: Senhor, não está surtindo efeito, a briga ainda está grande, meu marido ainda é ausente, a minha esposa ainda não foi transformada, Senhor, os meus filhos é só Jesus na causa. Mas eu quero dizer, meu amado, que o dia que você não estiver presente como aquele homem não estava, aquela mulher, ela se lembrou que existia um Deus. Eu quero dizer que você está ensinando os seus filhos para que em tempos de dificuldade eles se lembrem que existe um Deus a quem eles podem recorrer. Se eles viram a mãe botando o joelho no chão, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde vai chegar o tempo dos seus filhos colocarem os joelhos no chão. Todo dia que você deixou de comer, e não foi porque você estava com crise de ansiedade, não foi porque você perdeu o apetite, mas foi porque você estava se consagrando ao Senhor. Eu quero dizer que você está ensinando os seus filhos também a se consagrarem, a ter uma vida reta. Pode ter certeza que aquilo que você tem plantado no reino dos céus vai haver colheita. E ainda que seus olhos não vejam, como a gente está bem vendo essa palavra, aquele homem, ele não sabe o que ele deixou para a família dele, porque ele morreu antes do tempo. Mas eu quero dizer, meu amado, que ele deixou um legado. E ainda que ele não visse, o céu estava vendo a herança que ele deixou para a casa dele. E eu acho muito interessante, porque aquele profeta devia chegar na casa dele para aquela esposa e contar histórias grandiosas. Não muito longe de onde a gente está, tem 2 Reis capítulo 6, e fala de um machado que cai na água, e o homem chega lá para o profeta e fala: olha, o machado caiu na água, e o machado não era meu. Aí o profeta: calma, vamos ver o que vai fazer. Aí assim, mó simples, todo mundo faz isso diariamente. Ele ora, o machado flutua, o homem estende a mão, pega o machado na mão, e o trabalho continua. Gente, a gente não vê aqui todo mundo dando glória a Deus, falando em língua. A história continua. Parece que eles estavam habituados em ambiente de sobrenatural. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Meu amado, Ele quer trazer ambiente de sobrenatural. Aquela causa que a gente considera perdida, mas se você entregou na mão de Deus, meu amado, Ele é poderoso para resolver. Sabe aquelas pessoas que estão mancas, que estão coxas, meu amado? Deus tem o poder de, quando você estiver passando, a sua sombra curar. O fato de você olhar para elas pode sair virtude da sua vida e gerar transformação. A gente vê que o maior tempo de perseguição, de morte da igreja, é quanto mais a igreja crescia, pessoas eram curadas, batizadas com o Espírito Santo, porque o ambiente de crise nunca veio para matar o cristão, mas veio, meu amado, para fazer crescer o reino dos céus, para fazer o nome do Senhor conhecido. Mas às vezes a gente se senta nessa cadeira e o nosso coração está tão fechado, porque a gente está distante do Senhor. E a gente está distante porque a gente não tem diálogo. A gente está distante, meu amado, porque a gente começa a pensar tanto nos problemas. Esquecemos uma vida de oração, esquecemos uma vida de leitura bíblica. Meu amado, o crente que não lê a Bíblia não sobrevive, porque isso daqui é alimento da fé. Não tem como a gente sobreviver ouvindo pregação 2, 3 vezes na semana, ou uma vez por dia, até porque a pregação é o que Deus falou para a pessoa que está falando para você. Vida com Deus é aquilo que Deus fala com você. Vida com Deus é aquilo que você constrói com Ele. E aquela mulher, ela ouvia tanto do que Deus fazia através dos profetas, ouvia tanto daquele ambiente, até que chegou o dia que Deus falou: você pode viver isso na tua vida. Talvez você chegou aqui ouvindo tantos testemunhos de um Deus que faz em tantas vidas, mas Deus também quer fazer na sua vida, meu amado. E tudo que a gente precisa fazer é se submeter. É difícil. Quem quer se submeter? Porque novamente, falar da morte de Jesus, cantar que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, gente, é lindo. Mas quando você sente que você está morrendo, está indo para a cruz, está todo mundo te cuspindo, todo mundo te abandonou, aí é mais estreito. Aí é muito mais estreito. E ainda quando a gente estava louvando aqui no começo, a gente louva assim: Eli, Eli sabactani, meu Deus, por que me desamparaste? É isso que Jesus fala, isso é um salmo na verdade. Por que Jesus fala isso? Porque Ele se sentiu abandonado. E eu falo, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não me lembro de me sentir abandonada por Deus. Então eu não imagino a angústia que Jesus sentiu naquele momento. Eu acredito em pessoas que se sintam abandonadas por Deus, porque o próprio Deus se sentiu abandonado por Deus naquele momento, por conta do peso do pecado, da forma como Ele sangrava. Mas eu nunca me senti assim. Nunca me senti assim na minha vida, mas o meu Jesus se sentiu. Sabe para quê, meu amado?
para me libertar do cativeiro, da morte, do pecado, do engano, para que eu tenha vida e vida em abundância no meu Deus. É muito simplório eu dizer que Ele morreu naquela cruz para eu comer o melhor dessa terra. É muito simplório. Ele morreu por isso também. Mas Ele morreu mais do que isso, para me dar livre acesso a Deus. E quantas vezes negligenciamos esse lugar de chegar até Deus, que é através de Jesus Cristo. Todo dia eu oro Efésios 6:10, das armaduras espirituais. E conforme você vai orando, Deus vai trazendo mais palavras. E eu sei que quando eu oro a parte do cinturão da verdade, algo que o Espírito Santo colocou nos meus lábios é: Jesus, Tu és o cinturão. O que é um cinto? É uma peça do nosso vestuário que liga a parte de cima com a parte de baixo. Quem que liga a parte de cima com a parte de baixo? Jesus. Jesus é o cinturão da verdade, Ele é a verdade. E tudo que eu peço, Senhor Jesus, me liga até Deus. Jesus, que o Teu sangue me leve até Deus, que eu não seja enganada, que eu estou na presença de Deus quando eu estou em outro lugar, que eu não me sinta enganada, que eu não seja enganada pelos meus sentimentos. A gente está ouvindo de um avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, dentro de uma igreja, mas tudo que o Senhor quer, meu amado, não é que a gente viva um avivamento, porque a gente entra num lugar, a gente chora, a gente se abraça, a gente se ama. Deus quer que a gente viva esse avivamento lá fora, que as vidas sejam tocadas por aquilo que Deus está fazendo aqui dentro, mas a gente tem capacidade de levá-la para fora. Ela chegou até o profeta e falou o que para ele? Eliseu no versículo 2 fala assim: o que eu hei de fazer? Me declara o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E é engraçado, porque quem era servo do profeta era o marido dela, mas de repente ela já é também a serva dele. Sabe por que ela se submeteu àquele homem, meu amado? Porque aquele homem era submisso a Deus. Quer que as pessoas ouçam você? Ouça a Deus. Às vezes a gente quer que o nosso marido, que a nossa esposa, que os nossos filhos nos ouçam. E a gente começa a gritar, a gente começa a falar mais alto, a gente começa a declarar a Bíblia do jeito que a gente acha que deve ser declarada e ninguém está ouvindo. Sabe por quê, meu amado? Não é o que você fala, mas é como a gente vive. É a nossa conexão com Deus. Aquela mulher disse: eu estou sujeita a você, a partir de agora eu sou tua serva. A partir de agora eu faço tudo o que você mandar. Sabe por quê? Porque eu sei que o que você manda fazer vem da parte do Senhor. Que você seja essa pessoa, meu amado, submisso a Deus, de tal forma que o que Ele fala gere um testemunho na tua vida, que você ande fazendo exatamente, andando exatamente pelos caminhos que Ele te chamou para andar. A palavra diz que aquela mulher, ela foi para a casa dela e ela tinha um pouquinho de azeite, e ele falou: o que? Vai lá e pega mais vasilhas, vai para a tua casa, fecha a tua porta e deita o teu azeite dentro dessas vasilhas. Gente, a mulher tinha acabado de falar que tinha o quê? Tinha pouco. Imagina você vem se aconselhar com um pastor e você fala assim: nossa, pastor, meu casamento está perdido. Pastor, olha, acabou tudo, meu marido foi até embora de casa. Aí o pastor fala assim: faz assim, ó, chega em casa, prepara uma refeição gostosa, põe 2 pratos na mesa, põe uma luz de vela, põe uma roupa bonita e fica cheirosa. Aí você fala: mas como assim? Ele foi embora, ele não está na minha casa. Isso é fé, é fazer exatamente o que Deus manda você fazer sem questionar. Ela só tinha um pouquinho, a conta não é difícil, um pouquinho de azeite para muitas botijas, um pouquinho de azeite para as muitas botijas. Meu amado, na nossa cabeça a conta não fecha, a conta não bate, não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Mas a partir do momento que você se coloca no lugar de submissão a Deus, você sabe que Ele faz o impossível. E o que a palavra nos ensina é que Deus não precisa de muito para trabalhar, mas Ele precisa de um coração submisso. Ele precisa de pessoas disponíveis. A gente quer que Deus mude a nossa causa, mas a gente está indo resolver a nossa causa na mão de homens. Eu não sou contra a terapia, não sou contra psicólogo, nada disso. Mas uma coisa que a palavra me ensina é que a única pessoa que pode resolver aquilo que tem dentro de mim é aquele que mora dentro de mim. Faz sentido para você? Porque para mim faz. Conheço muitas pessoas que passaram dores incríveis na vida e venceram na presença do Senhor. Conheço muitas pessoas na vida também que se resolveram com uma terapia, precisaram de um psicólogo. Mas em nome de Jesus, que você seja essa pessoa que é cheia de Deus. E quando tudo estiver dando errado na tua vida, o divã que você vai sentar é o divã do Senhor. Aquele dia que você estiver pensando: por que eu me casei, por que eu dei esse nome para os meus filhos, por que eu fui ter filhos, por que eu nasci, por que meu nome é fulano de tal, meu Deus, o que eu estou fazendo no mundo? Meu amado, respira um pouco. Faz igual aquela mulher. Ela não chegou para o profeta e falou assim: olha,
a minha vida está um caos. O meu marido te servia, o meu marido estava nos pés do Senhor, eu achei que Deus ia cuidar de mim, eu achei que os profetas iam cuidar de mim, mas nada está acontecendo na minha vida. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você vai ter que fazer alguma coisa, porque meu marido era teu servo, então você tem que cuidar de mim. Meu amado, ela não chegou lá dando carteirada. Em Deus a gente não dá carteirada não. Em Deus a gente senta e fala: Senhor, a situação é essa. O meu marido te temia, e amanhã tem 2 credores na minha porta para levar os meus filhos. Aí, foi isso que ela falou. Ela não falou mais nada. Você pega o versículo 1 e lê a parte B. Ela só fala isso: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio um credor para levar meus 2 filhos. Ela falou mais alguma coisa? Não falou absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ela esperou que Deus ia falar. Tem hora, meu amado, que a gente fala tanto, a gente sai da presença de Deus e fala: Deus não falou comigo. Gente, você falou tanto. Deus até tentou, mas quando ele ia falar, você estava falando, e você não conseguiu ouvir a voz de Deus. Tem hora que a gente tem que parar um pouco. Tem hora que a gente tem que saber quando Deus quer falar e quando a gente precisa se calar. E eu quero dizer, meu amado, que os seus problemas não são resolvidos com pessoas, mas são com Deus. Aí você fala: mas aquela mulher foi até o profeta. Sim, sabe por quê? Porque ela reconheceu onde havia o homem de Deus. Semana passada a gente foi ministrado sobre isso, sobre não sermos arrogantes, comunicarmos as nossas necessidades às pessoas. Mas isso não quer dizer que você vai para um ímpio. Isso não quer dizer que você vai para qualquer pessoa e vai abrir teu coração, que deveria estar guardado. Sobretudo que fores guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes do bem e do mal. Mas você abre teu coração para todo mundo. Aí você fala: ai, Rita, mas é porque na Bíblia fala que da multidão de conselhos a sabedoria. Mas até para você colher um bom conselho, você tem que ter sabedoria, porque senão você ouve muitas vozes e você fica perdido. Então, meu amado, para de falar com todo mundo, vai no homem de Deus. Tem hora que a gente tem que saber quando pedir uma botija emprestada. Sabe o que é ter o azeite? É você entender exatamente o que você tem na tua casa. Mas sabe o que é pegar a botija emprestada? É você saber o que você não tem. Isso é princípio do corpo de Cristo. Eu estou aqui e a Rita não é completa. Eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu venho na igreja regularmente, eu ouço pregações quando eu posso, eu considero que eu tenho uma vida retinha, mas isso não me torna autossuficiente. Isso ainda me torna dependente do corpo de Cristo. Isso me torna dependente da Nelly e da Suelen. Meu amado, de todo mundo. Eu sou dependente de todos vocês. Enquanto eu não entender isso, vai faltar azeite na minha casa. Mas nós temos que saber comunicar as nossas necessidades aos santos. E que seja tempo, meu amado, se você estiver na posição daquela mulher e houver uma necessidade, você saiba com quem falar, você saiba comunicar a Deus. Ou talvez você é aquele profeta e Deus está te chamando a deixar um legado, meu amado, que seja tempo de você ser uma pessoa usada para deixar legado dentro da sua casa, ser um homem, ser uma mulher transformada por Deus. Eu gosto muito de Paulo na ilha de Malta. Paulo, depois de um naufrágio, depois de passarem dias sem comer, porque quando eles começaram a jogar a carga fora, jogaram até comida, né? Porque o desespero faz isso. Eles quase que desmontaram o barco e jogaram fora. Quando você lê o capítulo, chega a ser bizarro, né? Dá vontade de rir um pouquinho, porque começa a chover, começa a vir a tempestade, o barco, eles tiram a vela, tira a comida, joga a pessoa, começa a jogar tudo fora. E chegou um ponto que eles queriam matar os prisioneiros, até que Paulo: opa, calma, vamos parar aí. Então eles passaram por circunstâncias muito difíceis. E quando chegou naquela ilha, sabe o que Paulo foi fazer? Ele foi colher gravetos, porque estava todo mundo molhado, estava todo mundo com frio. Ninguém se movimentou para fazer nada, mas Paulo foi lá, pegou aqueles gravetinhos, montou uma fogueira. E a gente olha e fala assim: Paulo montando uma fogueira, Paulo juntando os gravetos. Gente, Paulo foi um apóstolo. Paulo era assim com Deus. Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus. Paulo aprendeu no pé de um dos maiores rabinos da época, que é Gamaliel. Paulo era de origem direta da tribo de Benjamim. Paulo era Paulo. Mas ainda assim, se ninguém se levantou para fazer nada, meu amado, não adianta Paulo se apoiar no gabarito dele, na teologia dele, no currículo dele. Ia morrer com currículo e tudo, não é verdade? Muitas vezes somos nós, vamos morrer com o nosso orgulho e tudo. Mas que chegue o tempo, meu amado, de nós reconhecermos as nossas faltas, para que Deus possa entrar na nossa casa e poder, meu amado, superabundar o azeite, para que a nossa família não venha a ruir. É tempo de lutarmos sim, meu amado, para deixarmos um legado. É tempo de lutarmos sim,
para permanecermos de pé. É tempo de lutarmos sim para mantermos a nossa conexão com Deus. Essa palavra tem tantas possibilidades, mas tudo que eu posso pensar aqui é em um homem que temia a Deus. De tudo que você for fazer na tua vida, de tudo que você for ensinar, de tudo que você vai ser, seja uma pessoa que tema ao Senhor, que permaneça perseverante. Eu gosto muito da palavra de Tiago 1,4, que diz assim: deixe, pois, a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão prontos para qualquer coisa, e serão fortes em caráteres, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. E a gente sabe que o livro de Tiago fala das tribulações que nós passamos. E sabe por que nós passamos tribulações? Porque a gente está no mundo. Ainda vendo um episódio de The Chosen, da nova temporada, não vou dar spoiler, mas uma pessoa, aconteceu uma perda na vida dela, e quando ele estava conversando sobre a perda, ele falou assim: e onde estava Jesus? Jesus estava curando todo mundo, por que ele não estava na minha casa, curando a minha dor? Então a pessoa falou assim para ele: você poderia passar esse problema tendo Jesus ou não, a diferença é que agora você tem Jesus, e pode enfrentar esse problema na presença dele. Ninguém garante, meu amado, que longe da presença do Senhor, ninguém garante que minha mãe não perderia o celular naquele dia, estando comigo ou não no shopping. Aconteceu dela perder ali. Mas o que nós precisamos ter em mente é qual vai ser a resposta diante da circunstância. E uma coisa que aquela mulher me ensina é que a circunstância não mudou o serviço dela. Ela foi uma mulher que decidiu servir ao propósito de Deus. Ela foi uma mulher que ela não tem nome. Você sabe o nome dela? Sabe o nome do filho dela? Sabe o nome do marido? Eu sei o nome do profeta. E parece que a história central é sobre um profeta. Mas ela ousou procurar um profeta. E eu não estou aqui falando de Eliseu, mas eu estou falando de uma mulher anônima que deixou para mim um grande ensino. Vai buscar consolo em quem pode te consolar. E que seja tempo, meu amado, de nós sabermos em quem procurar consolo. Que você seja esse anônimo que encoraja pessoas. Que você seja essa pessoa anônima que leva pessoas até Deus. Talvez você não é grande como muitos pregadores por aí, mas eu quero dizer que você é grande no reino dos céus. Por isso continua perseverando. Continua batendo a porta, enchendo a taça com o incensário da adoração, até que o Senhor venha com a justiça na terra dele. E pode ter certeza que o nosso Deus, ele vem com justiça. E enquanto a justiça não é plenamente satisfeita nessa terra, continua nesse lugar de perseverança, que existe justiça, livramento para a minha casa, para a sua casa, em nome de Jesus. Por isso continua olhando para o Senhor, que seja tempo dele encher o nosso azeite. Nós temos trazido dia após dia, e eu creio que o Senhor, ele tem usado esse azeite, ainda que não faça no seu tempo, mas uma coisa é certa, Deus faz. A Bíblia me ensina de um Deus que não tarda e que não falha. Em Isaías 35 diz algo muito interessante: fortalecei as vossas mãos e as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos trementes. E que seja tempo, se tua mão estiver cansada, meu amado, como foi ministrado aqui, pede para o Senhor segurar na tua mão. Se os seus joelhos estiverem cansados, senta sobre a rocha, porque existe cuidado na presença de Deus, amém? Vamos nos colocar de pé. Eu não sei qual é a sua causa, mas quantas vezes isso eu já me senti cansada de entregar uma causa na mão do Senhor. Quantas vezes eu me senti desgastada, eu falei: meu Deus, até quando eu vou orar para isso? Até quando? Mas uma coisa é certa, meu amado, eu orarei o tempo que for preciso, porque eu sei que tem um Deus que responde ao meu favor. Por isso, Senhor, debaixo dessa unção, Senhor, desse legado deixado na tua palavra, acreditamos, Senhor, que toda a sua escritura é divinamente inspirada, e tudo que foi escrito para o nosso ensino. Por isso, Senhor, obrigada pelo ensino dessa noite. Que realmente, Senhor, esse azeite, Senhor, que um dia entrou na casa daquela viúva, esse azeite que encheu os vasos, venha nos encher nessa noite. Ah, Senhor Jesus, que tire o vazio,
O vazio, Senhor Jesus Cristo, da arrogância. O vazio da mentira, da angústia, da depressão, da dor. O vazio, Senhor, da ignorância. O vazio da arrogância. O vazio da prepotência, da mentira, das más amizades, das más companhias. Tire o vazio do mal da nossa vida, mas que venhamos ser cheios do teu azeite, cheios da tua presença, cheios do teu fogo. Que venha ser tempo de haver testemunhos, que venha ser tempo de sairmos desse lugar, Senhor Jesus Cristo, e não ficarmos pensando no próximo culto, mas sairmos daqui e sermos o culto, Senhor, aonde estivermos, levarmos a tua presença e a tua glória pela realização da tua obra em nós e na nossa família. Sara os casamentos, sara os filhos, Senhor, sara os ministérios, torna os homens fortes, Senhor, assim como aquele homem foi forte e deixou um legado para a sua esposa. Que venha ser tempo dos homens não medirem força, Senhor, para realmente cumprirem o chamado, Senhor, combaterem o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, e gerar esse coração de temor, de amor, de reverência, Senhor, na vida dos seus filhos, da sua esposa. Ah, Senhor, e de igual modo, fortaleça as mulheres, Senhor, nos dê esse coração manso, submisso, humilde, esse coração servil, que ouve o comando de Deus e faz exatamente aquilo que o Senhor nos manda fazer, Senhor, para que os nossos filhos sejam salvos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque esse dia, essa palavra, nem mesmo esse louvor é por acaso, mas que existe um clamor nos nossos lábios, Senhor, nesse tempo, um clamor ao Senhor, em nome de Jesus, aleluias, amém.